Senhor. Amém? Aqui, irmãs. Irmãs, glórias ao Senhor. Vem cá. Eu queria convidar alguns conjuntos para estar assumindo aqui o altar. Em nome de Jesus, nós queremos ouvi-los nessa hora. Deus abençoe. Obrigado. Alex. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quem está com sono, diga amém. Só para saber se você está ligado. Porque às vezes a gente está aqui, mas o pensamento está lá na rua, né? Ficamos longe. Prazer muito grande estar aqui com os irmãos esta noite. E saber que esta neta está indo bem, porque essa igreja é neta da nossa igreja lá em Nova Iguaçu. Então a gente fica feliz de ver uma neta que está bem arrumadinha, né, com roupa de festa. A gente fica feliz de ver o cuidado, e uma das marcas das nossas igrejas é o cuidado com o santuário, a maneira como nós tratamos, porque este lugar é um lugar onde nós louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus. Então o lugar tem que ser sempre muito agradável. Então, obrigado por estar aqui e ver o que está acontecendo. Muito bom, muita água, né? O problema de água não vai faltar, não, né? Mas esta igreja tem uma história, como também nós temos uma história. Eu completo este ano agora, no mês de julho, teremos uma pequena festividade, uma coisa de 2 dias só. Nós completamos 45 anos e chegamos a Nova Iguaçu, quando Nova Iguaçu ainda tinha carroça de burro, transportando as coisas na rua. Era uma cidade, não tinha prédios. E hoje, segundo a estatística, Nova Iguaçu é considerada a zona sul da Baixada. E realmente lá existe muita gente naquela região, o poder aquisitivo cresceu muito naquela região, mas quando nós chegamos ali era nada, uma dificuldade enorme para iniciarmos um trabalho. Mas o que faz um trabalho crescer, irmãos, é uma coisa, é a disposição, é o desejo de servir. Porque se não houver no coração da gente o desejo de servir, não adianta. E quando eu vim para Nova Iguaçu, eu vim para servir. Estava vivendo uma vida normal, 43 anos, já terminando a minha fase de trabalho. Estava numa fase, terminando os últimos momentos já para estabilizar a minha vida financeira, muito bem, por sinal. Foi quando Deus me chamou para vir para Nova Iguaçu com 2 crianças, com 10 anos ou menos, outra tem 2 filhas, que hoje estão casadas, estão formadas, estão trabalhando, vivendo a vida dela. Mas eu trouxe para Deus um coração aberto para fazer a obra. E hoje eu estou vendo o resultado daquilo que nós iniciamos, né? Então, Johnny era um dos nossos jovens lá, sonhador, né, quis servir, e a gente lamenta a perda, mas ficou a marca dele. Jamais vamos esquecer de que aqui ele enterrou a vida dele, mas ela está continuando os frutos da sua entrega também aqui, o qual nós honramos e agradecemos a Deus por tudo que ele realizou até aqui. Então eu queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nossa palavra não será longa, estaremos depois separando diáconos para a obra do Senhor e falarei um pouquinho sobre isso.
capítulo 13, fala da parábola do semeador. Obrigado por ter ficado de pé, isso é normalmente. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura com muito cuidado. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nosso Deus e Pai, abençoa esta meditação. Para esta noite, nos prepare para aquilo que temos que realizar, porque nós estamos marcando ainda as estacas desta igreja. Toma nas tuas mãos as minhas palavras, torna, Senhor, elas fáceis para a compreensão, e por tudo nós te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, tomem o seu lugar. Estou vindo de uma gripe muito forte e estou me recuperando ainda de uma maneira lenta, mas hoje eu estou bem melhor. Portanto, eu estava dizendo que este ano nós completamos 45 anos e chegamos a Nova Iguaçu. E eu dou graças a Deus por este tempo precioso que Ele nos deu e tem nos dado até o dia de hoje para fazer esta obra. E nós sabemos, irmãos, que semear não é o mesmo que colher. E às vezes nós queremos abrir uma igreja e pensamos que vai abrir, daqui a pouco ela está uma igreja cheia. Não é verdade, porque é uma lei natural, que é a lei da semeadura. E quando você lança uma semente, você tem que esperar ela germinar, crescer, cuidar, para que ela amanhã dê os seus frutos. Uma igreja, ela é assim mesmo. Então as dificuldades existem. Estive aqui no início muito quebrado, tudo, né? Realmente, se a pessoa não tiver propósito, desanima, porque é tão difícil, mas a gente realmente serve a Deus, tem coragem para continuar. E eu agradeço a Deus por Alex estar seguindo com esta obra, e hoje vemos aqui o resultado de uma igreja já bastante grande e formada. Então nós sabemos, portanto, que semear não é o mesmo que colher. É um crescimento, é lento. Eu comprei uma propriedade lá em Teresópolis, e eu fui lá num lugar chamado, lá em Minas, comprar alguns enxertos. Dona Eusébio é o nome do lugar que vende enxertos e eu comprei vários enxertos de pocã e laranjas, e eu coloquei na terra. E você sabe que este ano elas ficaram todas floridas e com frutos, e eu estou colhendo pocã, cada uma enorme, mas deu trabalho. Formiga queria cortar, eu tinha que cuidar. Então, mas hoje eu estou colhendo os resultados, né, daquilo que eu semeei. Então, semear é isto. Esta obra aqui está sendo semeada, e eu creio que ela vai frutificar, vai dar muitos frutos, e eu creio que para a glória do Senhor isto vai acontecer, Alex, tá bom? Então eu creio que vocês estão aqui provisoriamente, porque a igreja vai crescer.
aqui do lado tem casa, para cá tem casa, né? Então eu creio que a igreja pode crescer. Se não crescer assim, cresce para cima. Porque esse é o nosso objetivo. Nós sempre temos esse desejo de crescer a obra do Senhor. E dá trabalho, né? É igual filho, a gente tem os filhos, né? E a gente investe nos filhos, né? Minhas filhas dão trabalho no início, cuidar, casaram e agora está me dando trabalho outra vez que tem os netos. Porque a gente, todo avô, tem alguém aqui que é avô? Avô é muito bobo, né? Os netos conseguem convencer a gente, né? Mas é uma beleza os netos, né? A gente fica vendo o resultado do casamento. E eu tenho 60 anos de casado com a mesma mulher. E ela diz que ainda me ama. Eu não sei se é insegurança. Porque às vezes a mulher fica insegura. Será que quando eu ficar velha, ele vai me trocar por uma mais nova? Não, crente não faz isso, né, irmão? Crente segura a peteca até o final, né? Mas eu dou graças a Deus pela minha esposa, companheira, que eu conheci com 17 anos. E hoje estamos juntos há 60 anos. E Deus tem nos abençoado, tem cuidado. E ela ficou lá na igreja. Daqui eu vou para lá para ir para o Rio, ele que eu moro no Rio. Perseverança é a palavra, Alex. Propósito é uma palavra forte. E a minha palavra, não desanime jamais. A obra de Deus não é para pessoas que desanimam e largam. A obra de Deus, eu disse para o bispo Walter um certo dia, em nossa conversa lá, eu digo, bispo Walter, ser pastor é para homem, não é para garoto, não é para criança, não é para pessoa que não tem propósito. Então a obra de Deus exige da gente renúncia, entrega, tal como o diaconato. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a obra de Deus é assim, nós temos que ter propósito. E hoje eu estou ali, uma igreja crescendo, mas ainda não terminei, porque eu estou partindo agora para um outro desafio. Porque nós estamos com um problema na rua, as ruas ficam muito lotadas de carro. E eu profetizei na igreja que todos os membros da igreja têm carro. E a profecia está se cumprindo. Todo mundo tem carro. Enche os 2 estacionamentos. E agora eu tenho que construir 4 andares de garagem. Fiz o primeiro orçamento, 8,5 milhões. Barato, não é verdade? Eu sei um lugar onde está cheio de dinheiro, Caixa Econômica e banco, está tudo cheio de dinheiro. Eu nunca me preocupei com dinheiro. Dinheiro, Deus manda. Sempre o Senhor vai abençoar e vai trazer. O meu principal problema é que eu já tenho espaço. Porque quando você tem um lugar que nós já adquirimos, construir é mais fácil, não é? E Deus vai nos dar graça para chegar e construir e mais tarde ver todos poderem colocar seus carros no estacionamento, lugar para ônibus estacionar embaixo, para pegar pessoas para sair para retiros, etc. Então eu tenho sonhos, porque quem não tem sonhos, acabou a vida. Você nunca deve deixar de sonhar e de pensar que você pode chegar mais longe. Você tem potencial para ir além, a menos que você para e diz, não dá mais para mim. Eu vim de uma família extremamente pobre. Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade e eu fui criado pela casa dos outros. E é muito difícil a gente ser criado na casa dos outros porque você não é filho. Você fica ali como que aquela pessoa, né? E eu tive grande dificuldade na minha infância. Às vezes queria comer um pouquinho mais, não tinha comida. Então eu passei muitas lutas na minha infância. E aos 15 anos, lá na roça, eu vim sair de lá por causa de uma mulher, aos 15 anos. Esta mulher me perseguiu tanto, uma mulher chamada Dona Enxada. Sabe quem é a Dona Enxada? Porque eu era puxador de enxada lá na roça. E eu falei, eu deixo essa dona aí e vou embora. E sozinho fui para Niterói, com 15 anos de idade, uma bolsa com uma muda de roupa.
Mas eu disse para mim, eu não vou me submeter a esta vida de pobre aqui, sofrendo. Eu vou arriscar a minha vida. E eu saí para trabalhar. E comecei, eu podia contar toda a história como foi, mas eu venci, graças a Deus. Eu venci, não venci brincando, venci trabalhando. Renunciei à minha vida de jovem para investir na minha vida pessoal. E hoje eu tenho os resultados daquilo que eu fiz no Ipá. Assim eu trago também este espírito para a igreja. Eu não sou um homem desanimado. Eu tenho hoje 89 anos, não parece. Eu vejo camarada com 55 e está tudo... Eu estou com 89, vou chegar a 120 tranquilo. Embora você não acredite. Mas eu vou chegar. Primeira coisa, você quer ter vida longa? Durma cedo. Ontem eu deitei às 7h30 da noite. E se minha mulher quisesse falar comigo, já não conseguia. Porque eu sou um homem bíblico, eu deito para dormir. Porque quanto mais você dorme, mais você descansa o seu corpo. Quantos aqui vê aquele filme Coruja da meia-noite? Ninguém, né? Não perca o seu tempo. Durma o máximo que você puder. Trabalhe, mas você não jogue o seu tempo fora. Faz bem dormir. Outra coisa para você ter vida longa: não jante para dormir. A pergunta é: você vai jantar para dormir para quê? Ele enche a barriga para dormir. Dorme de barriga seca, vazia é melhor. Porque quando você está dormindo não tem fome. O que eu estou dizendo é que você precisa cuidar da sua saúde. A sua saúde é algo principal. Outra coisa, nunca coma demais. Seja a melhor comida. Tem gente que bota a comida, pensa que a comida é boa, meu Deus do céu, vai, come, e não aguenta, né? Crie uma tabela para você. Eu como pouco. Segunda coisa, mastigo bem. Tem gente que come, não dá tempo nem de... Mastiga bem, saboreia. Quanto mais tempo você mastigar, menos você come. E faz bem a saúde. Não vou cobrar essa receita a você, não. Portanto, chegar hoje, irmãos, aqui e vermos essa igreja como está, eu fico muito feliz. Me sinto abençoado de ver o fruto de um trabalho que tem sido feito há muitos anos, e nós vamos continuar fazendo esse trabalho, Alex. Meu desejo é que esta igreja prospere, que ela cresça e que ela forme outras pessoas para poder seguir a obra do Senhor. Portanto, a missão de um pastor é semear. Nós não temos certeza quem vai permanecer na igreja ou não, nós não temos. E às vezes a pastor recebe várias pessoas, quando ela for embora, aí puxa vida, fulano, mas você vai ter que semear, porque um cai nos espinhos, outro nas pedras, outros caem em lugar que não produz, mas tem aquelas que vai cair em boa terra, que vai frutificar, que vai dar fruto e vai crescer. É o que o Senhor Jesus ensinou. Então nós não podemos questionar aquilo que Ele fez. Portanto, hoje estamos aqui trazendo esse momento especial, nossos agradecimentos e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Se você continuar nessa leitura, você vai ver o que aconteceu. Volte para a Bíblia. E ele diz a razão porque uma pessoa às vezes não permanece na igreja. A explicação da parábola, verso 10 em diante. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas em parábolas? Ao que respondeu: porque vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhes dará e terá em abundância,
mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então ele continua: porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, ele diz, bem-aventurado, porém, os olhos que veem e os vossos ouvidos que ouvem. E agora ele entra no verso 17: pois de verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouviram o que ouvis e não ouviram. Atendei vós agora, pois, a parábola do semeador. Preste atenção: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza, os sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e estes frutificam e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Este é o mistério da palavra de Deus. Quantas pessoas chegam para a igreja, aceitam o evangelho, porque se perguntar quem quer ser salvo, todos querem ser salvos. Mas na hora de enfrentar, na hora de suportar determinadas coisas, a pessoa desiste. Eu vou para a igreja, mas me falaram que se eu fosse para a igreja ia mudar minha vida, que eu ia ser isso, ia ser aquilo. Não é assim que funciona. Ninguém vem para a igreja com interesse de receber alguma coisa. Não é esse o perfil da igreja. Nós chegamos na igreja porque nós temos uma alma que precisa ser salva, e nós estamos aqui por causa da nossa salvação, que um dia vamos sair desta vida e estaremos na presença do Senhor. Então, quando você ouvir uma pregação dizendo venha para a igreja hoje porque vai acontecer isso, vai te dar aquilo, isso não é verdade, são meias verdades. E nós não pregamos esse evangelho. Você se der R$1.000 a Deus, Deus vai te dar 10.000. Isso não é verdade. E chama isso truques, para poder as pessoas compartilhar. O que eu quero dizer com isso? Nós somos fiéis. Eu sempre aprendi uma coisa: tudo que eu ganho, Deus tem 10%. Este é o segredo de uma igreja. Pastor, mas se eu der isso para a igreja, como é que vai ser? Você não pode pensar assim. Você não pode ficar com aquilo que não lhe pertence, porque 10% da sua receita é da obra de Deus. É com isso que nós construímos, é com isso que nós fazemos o que fazemos. Então, meu conselho: quando você abre o coração, Deus vai cumprir a parte dele. Ele vai te abençoar, vai fazer a sua vida ser uma vida abundante. Necessidade não vai acontecer. Então isso é uma coisa importante na igreja, que é o que nós pregamos constantemente. Nunca eu tive que estender a mão na igreja e dizendo: irmão, por favor, nós estamos devendo a conta de luz. Nunca. Deus sempre cumpriu e supriu as nossas necessidades.
E eu queria proferir esta noite uma palavra de bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. E eu estou dizendo isso porque eu sei da dificuldade, irmãos, em que as pessoas têm em serem abundantes na obra do Senhor. Querido Deus e Pai, eu quero nesta noite te pedir por esta obra e por esta igreja. Eu sei que o Senhor tem pessoas aqui que o Senhor vai prosperar a vida delas de uma maneira tão abundante. Ela vai perceber como o Senhor vai fazer a obra extraordinária. E eu peço esta noite em nome de Jesus que a abundância do Senhor venha sobre cada pessoa que entrou neste ambiente esta noite, que saia daqui levando para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho, as bênçãos profundas que o Senhor tem para cada um deles. Senhor, toma nas tuas mãos, portanto, e essas palavras se tornem reais na vida de cada um dos teus servos. E eu declaro esta noite, ó Pai, que aqui haverá uma abundância do Senhor. Vai produzir com muita alegria coisas boas na vida de cada pessoa aqui, Senhor. Eu oro e abençoo para que isto aconteça em nome de Jesus. Amém. Nossa igreja tem procurado ser uma igreja missionária. Nós sustentamos uma obra que abrimos agora em Belém do Pará. Então lá em Belém do Pará temos uma igreja, abrimos uma igreja, ela tem um custo hoje lá de 5.700, que todo mês nós depositamos na conta do pastor lá. Temos uma obra em Juazeiro, lugar que você nunca foi, lugar de uma pobreza extrema. Lá, se o padre souber que o pastor foi na casa de um católico, ele é excomungado, porque pastor para ele é uma praga lá. E esse pastor está lá trabalhando neste lugar, fazendo um trabalho com crianças. Ele hoje estava lá na igreja com sua esposa, um trabalho excelente. Tem que andar lá no meio daquilo, mas nós estamos ajudando, custeando ele. Estou custeando uma obra em Portugal, em outro lugar. E você sabe, e quanto mais a gente faz isto, mais Deus nos dá. Deus tem sustentado a gente e louvo a Deus por causa disso. Portanto, essas bênçãos vão cair sobre esta igreja. Seus filhos serão bem-sucedidos. Não ouviram, Senhor? Seus filhos serão bem-sucedidos. Seus filhos serão, é uma herança abençoada que Deus deu. Eles serão mais do que você. Deus vai abençoar, vai prosperar a vida de cada um deles, porque é isto que Deus tem para aqueles que são fiéis. Seja fiel ao Senhor. Lembre-se que eu não estou pressionando nem falando em dinheiro, eu estou falando em uma vida dedicada ao Senhor. Dedique o máximo que você puder. O Senhor então nos dá a orientação sobre esta parábola. Que coisa fantástica. Nosso trabalho, portanto, é esse, meu filho: semear. Semeie. Faça o trabalho nos lares aqui na casa do irmão, no Betedon, faça trabalho. E você vai ver que ganha uma alma aqui, ganha outra ali, ganha outra aqui, e assim vai funcionar. E hoje estamos aqui, graças a Deus. Eu dei uma sugestão a Alex. E se ele botar um banco aqui, fica melhor, vai dar o número de pessoas. Quantos concordam? Amém. Ah, pastor, mas os bancos são caros. Você quer ver como é? Porque eu poderia comprar esses bancos esta noite aqui. Se você me... Quer ver uma coisa? Vamos pensar que cada banco custe aí R$1.000. Deve custar mais um pouco. Bom. Não me neguem. Quantos aqui tem carro? Levante a mão. Levante a mão. Olha assim. Deixa eu ver quantos carros tem. 1, 2, 3, 4. Já baixou a mão, não? Você está entendendo? Se vender o carro, é como o irmão todo.
A primeira coisa que a pessoa faz é colocar dificuldade, é verdade? Ah, mas não vai dar? Ah, sim. Então não é isso que eu vou fazer, mas eu pretendo e vai comprar mão. E ainda é estufado. Quantos gostam de sentar numa poltrona bem macia? Levante a mão. Vai ter um problema que vai ter gente que vai vir aqui sentar para cochilar, mas então isso fala de paz, fala assim de bem-estar, né? Então eu desejo que isso aconteça nessa e vai acontecer nessa. Agora, graças a Deus, pelo que temos até ar. Está parado aí, tá, né? Temos ar, já temos até som. Meu Deus, tem em virtude e vista do que tínhamos, né? Tem muita coisa. Quando o Senhor Jesus chamou 12 pessoas, para que foi? Era para auxiliar o trabalho. Ele precisava de ter pessoas para ajudá-los na sua obra. E o diaconato, vamos falar um pouquinho sobre isso. O diaconato está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Você tem a Bíblia, capítulo 6. Muito importante, irmãos, que a gente leia a Bíblia. A instituição do diácono. Para que serve um diácono? O diácono é um auxiliar. É para levantar a mão do pastor. É para ajudar nos momentos de luta, necessidades. Então, o diácono, biblicamente, é um servente, um servo, que serve ao lado do pastor. Isso é muito importante. Nós temos lá um grupo de pessoas bastante grande, eu tenho 16 diáconos, parece lá, cada um tem a sua função. Então, dá uma olhada em Atos, capítulo de número 6. Após o Senhor ter voltado para o Pai, diz a palavra aqui: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa, ou as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Olha a qualidade, a qualificação. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens, boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão e outros homens para o diaconato. E assim crescia a palavra de Deus. Então o pastor, irmãos, ouça bem, o pastor é o pregador da palavra, mas ele precisa ter gente ao lado para ajudar. Então uma pessoa que vai trabalhar no diaconato não é uma promoção, pelo contrário. Ah, eu fui promovido. Não é promovido, você foi honrado para servir, para ajudar. Então nós vamos fazer isso essa noite. Gostaria de convidar o irmão para pegar 2 cadeiras e colocarem aqui. Eu creio, irmãos, que Deus vai fazer uma obra extraordinária, já está fazendo. E nós oramos, pedindo a Deus que abençoe e que um lembrete, irmãos. Se o diácono aqui desta igreja amanhã ele for para outra igreja nossa, ele não será diácono. O diácono é local, vai trabalhar ao lado do pastor. Aí, mas eu saí desta igreja, fui para a igreja tal, lá eu era diácono. Então lá você não vai ser diácono.
Porque diácono é local, é para abençoar a vida do pastor. E eu queria convidar então o casal, o primeiro casal, irmão Antônio e a irmã Fátima. É Fátima? Agora você sabe por que a mulher tem que sentar sempre ao lado esquerdo do homem? Quantos sabem por quê? A mulher nunca pode sentar do lado direito. Por quê? Sabe por quê? Não? Porque como é que ele vai segurar a espada para defender as coisas? A não ser que ele seja canhoto, não? Então essa é a razão, é o lado esquerdo. Sempre será o local. Mas irmão Antônio, isso é um privilégio muito grande, servir a Deus. Diácono é o primeiro que chega da igreja, é o último que sai. É verdade, velho. Não, eu vou depois da hora, porque eu já sou diácono. Não, diácono chega primeiro. Porque se a igreja é fechada, ele tem que abrir. Se tiver sujo, ele tem que limpar. Porque ele vem para servir. E nós cremos que isso vai acontecer. Sirvam a Deus, irmão, de paixão. É um trabalho tão lindo. Mulher deve ser uma conselheira. E tantas mulheres, às vezes, que precisam de alguém para dar uma palavra, né? Tem que ter uma conselheira. É um trabalho importante. Sirva ao Senhor com Ele ao lado dele. Só que ela não será diaconisa. Ela será esposa do diácono, que é uma honra muito grande, né? Fique do lado de cá você. Ajude a colocar a mão aqui sobre o Antônio de Vieira. Antônio Francisco. Irmão Antônio, como bispo da igreja de Nova Vida, junto com o pastor Alex, nesta noite especial da sua vida, nós separamos irmãos para o ministério diaconal, para servir a esta igreja, servir ao lado do seu pastor, ser a pessoa que ele a todo momento sabe que está ao lado dele, e para que o irmão possa fazer isto, eu oro e dedico a sua vida ao diaconato. Faço isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Ore pela sua esposa. Pai querido, também apresento, Pai, a irmã Fátima em tuas mãos. Eu te peço, Pai, a tua graça sobre a vida da tua filha. Que o Senhor possa dar sabedoria, paciência, Senhor, equilíbrio, Senhor. Que ela seja, Pai, uma ajudadora, Senhor, uma companheira, Senhor, que venha apoiá-lo e que venha ajudá-lo, Pai, nessa caminhada na tua presença. Nós também abençoamos, ó Pai, a vida da irmã Fátima, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé, irmãos. Cumprimente o seu pastor. Tem que dar um abraço, mas não você vai dizer que é abraço mesmo, velho. É quebra-costela. Depois do culto ele vai ficar ali e você dá um abraço dele bem forte. Parabéns. Parabéns. Outro casal. Não é Kevin. Kevin. Está ali, esse nome eu já vi em algum lugar. Kevin. Este Kevin. Glória a Deus. E batizou ele, casou, fez tudo e agora, meu Deus do céu, estão fazendo tudo, né? Kevin, como bispo da igreja de Nova Vida em Nova Iguaçu, ao lado do pastor Alex aqui nessa igreja, nós ordenamos o seu ministério diaconal, para que o irmão possa servir ao Senhor durante toda a sua jornada aqui, enquanto for necessário. Eu abençoo
para que o seu serviço seja um serviço de excelência, um serviço de um santo de Deus. Eu te faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, quero apresentar também, está ali em tuas mãos. Eu sei, Pai, que eles têm passado por um processo. Mas, ó Pai, todo processo tem um propósito. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, sela, Pai, esse casal na tua presença. Cumpre na vida deles os teus propósitos, Senhor. E que Thalita venha acompanhá-lo, Pai, seja um instrumento de bênção, Senhor, de equilíbrio, Senhor. Em nome de Jesus, uma esposa sábia, que edifica a sua casa na presença do Senhor, no temor do Senhor. Cumpre na vida deles, ó Pai, os teus propósitos. Eu ministro sobre a vida deles ousadia. Eu ministro sobre a vida deles intrepidez, autoridade. Eu ministro sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor fará grandes coisas. O Senhor está preparando para coisas grandes, ó Pai, e que cabalmente, Pai, o Senhor venha cumprir o teu propósito na vida desse casal, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida tanto do Kevin como da Thalita, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glórias ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Você se deu parabéns, ou bem-vindo ao trabalho. Agora são duas irmãs, duas diaconisas. Valdilene, irmã, Tena, irmã, John. John é o que? João, né? Era João mesmo? Era Jonas? Era Johnny, né? Johnny. Não, porque quando fala Johnny, normalmente é João. Mas ele já é Johnny mesmo, né? Esse João solteiro fala com a gente lamenta profundamente. Mas nós estamos aqui esta noite honrando ele, honrando o trabalho que ele fez, honrando que o Senhor receba isso. Portanto, queridos irmãos, nossa igreja ela não tem o hábito de separar diaconisas. Nós é algo novo aqui nesta igreja. Eu creio no trabalho que os irmãos vão poder exercitar, fazer para a obra do Senhor. Seja duas mulheres sábias, como diz as Escrituras, para orientar, para ajudar, para ser um espelho para tantas outras mulheres. É um trabalho difícil. Não leve isso como que receber algo além. Não, é algo simples. A irmã está recebendo uma incumbência de ser mais próximo ao pastor e à sua família e ajudar o crescimento desta obra. Este é o nosso objetivo, para que irmãs exerçam serviço junto com eles sobre a obra de Deus. Vamos então orar. Irmã Tânia, como bispo da igreja de Nova Vida, de Nova Iguaçu, e como nosso pastor Alex, nós estamos separando a irmã esta noite para ser diaconisa, mulher para servir, mulher para entregar-se à obra do Senhor nesse lugar. Eu unjo a irmã para que isto aconteça. Que haja uma unção nova sobre a sua vida, de submissão, de dedicação. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, minha irmã, para servir com excelência ao Senhor. Eu faço isso em nome de Jesus. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Amém. Irmã Valdilene, como bispo da igreja de Nova Vida e Nova Iguaçu,
Eu coloco também a minha mão sobre a sua cabeça, para separar a irmã também para a diaconisa desta igreja, para junto, Senhor, com o Senhor e com o servo do Senhor, pastor Alex, servir a obra do Senhor. Irmão, receba de Deus uma unção especial, uma graça, uma coisa vinda do trono de Deus, para ser uma bênção nesta igreja. Eu abençoo para que a irmã seja assim. Receba esta unção de Deus para o exercício deste trabalho. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. 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 Parabéns, irmãos. Sirva a Deus. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Sirva com paixão, irmãos. Sirva com paixão. Sirva com paixão. Acabou. Mas ainda posso cantar uma canção. Vamos ficar de pé um instantinho. Ainda temos a ceia, né? Ainda temos a ceia. Cadê o nosso músico? Vamos cantar uma canção aqui antes da ceia. E eu vou ministrar a ceia. Há uma canção que diz: renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Eu creio que nós precisamos de uma renovação diária, irmãos. Estarei ministrando a Santa Ceia. Senhor.
sempre fazemos primeiro domingo cada mês, nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento para você refletir. E hoje pela manhã nós celebramos a ceia, agora à noite deve estar sendo celebrada também. Nós celebramos a Santa Comunhão para manter as pessoas vivas, porque a ceia, impossível você pegar esse pão e esse cálice e você não lembrar o sacrifício do Senhor em seu favor. Hoje pela manhã eu falei que o próprio Jesus carregou a sua própria cruz, e eu disse que aquela cruz era para nós carregarmos, mas ele carregou. E diz, João falou, e ele próprio levando a sua cruz, o instrumento o qual ele ia ser pregado e sacrificado. Por que ele fez isso? Para nós. Se hoje estamos aqui, foi por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então nós celebramos a ceia exatamente com esse sentimento de que ele fez por nós. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É o que nós vamos fazer agora. Eu gostaria que os irmãos pegassem o cálice, essa bandeja, para distribuir. Receba o pão e o cálice e aguarde o momento quando nós vamos juntos participar, poder servir. Paulo recomendou, irmãos, o cuidado que devemos ter com a ceia. Alguém pode perguntar: pastor, mas se uma pessoa que não é crente, ele pegar e comer a ceia, não vai acontecer nada com ele. Mas se uma pessoa cristã está com a vida toda desarrumada, ou andando com uma vida em pecado, e ele participar da ceia, ele estará sujeito a sofrer. Primeira coisa que ele vai sofrer, ele vai perder o temor. Ele vai perder o temor. E ele vai começar a esfriar na sua fé. É o que diz a Bíblia. Ele vai apagar. Então, uma pessoa cristã, ela precisa andar com a vida em ordem, uma vida limpa, sem práticas erradas, para poder assentar à mesa do Senhor. É o que a Bíblia nos diz. Ele diz mais: porque quem come e bebe sem discernir, está comendo juízo para si mesmo.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não há nada mais triste do que um crente doente. Crente doente não é com enfermidade, não, é doente da alma. Ele começa a criticar tudo e tentar se justificar. Esse é o problema. Ele precisa então estar bem cuidado para que isso não aconteça com ele. Por isso Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Nós da igreja não temos esse costume. Há igrejas que fazem isso. A irmã é batizada, nós não temos fiscal. Mas o maior fiscal é a nossa consciência. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Queria convidá-los a ficar de pé, em honra a todos receberem. Alguém deixou de receber? Há uma canção que nós sempre cantamos: o de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha do outro. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha do outro. Mas eu tenho esta luz, porque nela Jesus deu a vida por mim, se eu fazer o quê?
morreu na cruz por você, por cada um de nós. Ele deu a vida para que nós não fôssemos para a eternidade perdidos. Essa é a razão. Ele deu a vida. Ele derramou sangue para perdão dos nossos pecados. Senhor amado, em nome de Jesus, levantamos agora o pão, lembrando do sacrifício do Senhor, daquilo que Ele realizou por nós, e honrando o Senhor nesta noite, nós erguemos este pão dizendo que nós estamos nesta aliança com o Senhor. Portanto, abençoa a cada um que vai participar agora comendo este pão, porque eu abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Amém. Comei depois. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Nós servimos sempre a ceia com pão asmos. Que é um pão asmo? Pão sem fermento. Por que ele é sem fermento? Porque fermento é uma impureza. Você coloca no pão, no bolo para crescer. E ele representa o Senhor que não teve pecado. Por isso ele é uma vida limpa. Por isso nós servimos um pão também sem impureza, em honra ao Senhor, a sua própria vida. Erguemos o cálice. Pai querido, nós erguemos agora o cálice, que fala do derramar do sangue do Senhor na cruz do Calvário, para destruir a obra do diabo, para eliminar o pecado na vida do homem, para que ele possa voltar ao seu Criador. Por isso, Pai, abençoa esta noite a todos que vão agora participar deste cálice, que a sua vida espiritual seja abençoada, seja enriquecida, fortalecida para seguir essa jornada. Eu abençoo este cálice e a todos que vão beber, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Amém. Bebei nele todos. Pode glorificar a Deus. Esse momento para exaltar o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Bendito seja Deus. Senhor, entregamos este momento também ao Senhor. Neste momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. O Pastor Alex pode assumir. Deus abençoe os irmãos. Amém. Eu preciso voltar para Nova Iguaçu agora. Minha mulher está me esperando, que ela pode me chamar de bonito. Né? Tem homem que a mulher só chama de bonito quando ele chega atrasado, né? Bonito, isso é hora? Né? Mas a verdade é que eu estou na igreja desde... Cheguei na igreja hoje, sabe que hora?
5 da manhã. Saí de casa 4 horas lá dentro. Estou agora, até agora. Mas é o que eu mais gosto de fazer. Minha vontade de cantar ainda está muito grande. Cristo já nos preparou para que nos cantou. E agora nos convida a fechar. Glória a Deus. Muito obrigado, bispo, pela tua visita. Deus te abençoe. Nós estamos muito felizes. Não. Sim. Deus abençoe. Deus te abençoe. Seu retorno. Obrigado por estar nos servindo mais uma vez. Ele vai te levar. Isso. Você tem essa responsabilidade, ele vai dirigir. A mão dele vai voltar daqui a pouco. Deus abençoe isso. Amém. Vamos colocar de pé. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe isso. Vamos sair louvando ao Senhor nessa noite. Um abraço a todos. Como diz, a paz. A paz. Aleluia.
agradecer por essa noite maravilhosa, pelo privilégio de estar recebendo o nosso bispo, pelas diáconas e diaconisas que foram levantados, e por essa obra, Pai, que o Senhor começou, a boa obra, e o Senhor é poderoso para terminá-la. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos por cada visitante, por cada irmão que tem nos auxiliado, nos ajudado, Pai. Eu te peço, Pai, derrama a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. E eu te peço, Senhor, dá-nos uma grande semana. Dá-nos uma semana de paz, uma semana produtiva, uma semana, ó Pai, de livramento, de provisão de Deus. E assim como o Senhor nos trouxe em paz e em segurança da tua casa, nos despede mais da tua paz e da tua proteção. E que o Senhor Jesus Cristo, Ele te abençoe rica e abundantemente. Você é a boa noite e para a paz do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe.